pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. E hoje eu vou falar para vocês sobre a medula espinal ou medula espinhal. Essa série é uma série do livro de Neuroanatomia do Anjo Machado, que é um livro bem confiável, que eu gosto bastante. Enfim, nessas primeiras aulas, de sistema nervoso, primeiro a gente tem que focar na parte macroscópica, tá? O que a gente vai conseguir visualizar a olho nu, para depois partir para os aspectos microscópicos. Como eu disse já aqui na aula, já comentei, a respeito o que é correto, se é medula espinal, se é medula espinhal. Com certeza nos livros, aqui na internet, você já deve ter visto os dois nomes, tá? Qual que é correto? Pela nomenclatura atual da anatomia humana, se utiliza-se medula espinal, tá? Não quer dizer que esteja aquela pessoa que é capacitada numa determinada área, de ortopedia, por exemplo, estou citando aqui o exemplo, falar medula espinhal, vai se referir à mesma estrutura, a mesmas características que é relacionada, mas a questão aí é só da nomenclatura usual mesmo, tá? Da anatomia humana. Então, o termo medula na anatomia significa miolo. Por exemplo, assim como a gente tem a medula óssea no interior dos ossos, como nós vimos aqui durante o canal, que a medula óssea é um tecido hematopoético que vai ser responsável aí pela produção de células sanguíneas. Nós temos também, a medula suprarrenal, e nós temos a medula espinhal, porque ela vai percorrer praticamente de todo o canal vertebral, tá? Dos forames vertebrais. Então, como eu escrevi aqui, a medula espinal nada mais é que uma massa cilindroide de tecido nervoso situado dentro do canal vertebral, sem, entretanto, ocupá-lo completamente. Nós vamos entender mais claro isso, porque devido ao desenvolvimento da coluna vertebral e da medula espinal, que ela ocorre de maneira diferente. Chega um determinado momento que eles vão se igualar e depois esse desenvolvimento vai ficar de forma diferente, tá? Então, a medula espinal nada mais é que uma massa cilindroide de tecido nervoso que fica situado dentro do canal vertebral, sem, entretanto, ocupá-lo completamente, tá? Essa medula espinal, ela se inicia na base do crânio, na altura do forame magno do osso occipital, e vai até aproximadamente na segunda vértebra lombar, que é L2. Tem cerca aproximadamente 45 centímetros no homem. Na mulher pode ter uma pequena variação de tamanho, uns 42 centímetros. E quando ela termina aqui, ela vai formar um cone medular, e depois vai ter um filamento chamado de filamento terminal, que é resquício aí da pia mater, que é uma membrana, tá, fibrosa, que vai um dos folhetos que reveste aí o sistema nervoso central como um todo. Aqui nesse slide, tá, dá para ver que a medula espinal, que ela vai percorrer praticamente quase todo o canal vertebral, porque ela percorre dentro dos forames vertebrais das vértebras. E aqui a gente tem um pedacinho da base do occipital, indo até em torno de L2. Aqui em L2
ela termina formando um tipo de um cone, tá? Chamado de cone medular, e juntamente com esse cone medular tem um filamento aqui, ó, chamado de filamento terminal. E junto, né, durante esse percurso, tá, da medula espinal, ela tem duas dilatações, né? Uma na região cervical e outra na região lombar. Na região cervical é chamada de intumescência cervical e na lombar é chamado de intumescência lombar, sendo que aqui na intumescência cervical vai sair esse contingente aqui, ó, de fibras nervosas que vocês veem aqui, chamado de plexo braquial, tá? O plexo braquial, ele é responsável por inervação dos membros superiores. Já aqui na intumescência lombar, vai sair um plexo chamado plexo lombosacral, que vai ser responsável pela inervação dos membros inferiores. Nessa imagem tá bem bonita, tá? Aqui mostra a medula espinal, aqui rebatido que vocês veem aqui, ó, é uma camada fibrosa que é chamada de dura mater, tá? Porque assim como nós vimos nos demais sistemas do corpo humano, né, que tem as fibrosas que reveste, o sistema nervoso central também tem essa membrana fibrosa, que é chamada, e ela tem 3 camadas, que é a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater, que nós vamos ver durante a nossa aula. Aqui dá para ver, ó, só para curiosidade já, notem que aqui nessas intumescências sai bastante contingente aí de fibras muito importantes que vai fazer a inervação do membro superior e aqui do membro inferior. E aqui embaixo tem a formação de fibras nervosas, são chamadas de cauda equínea, e aqui nós vamos encontrar o filamento terminal junto com o cone medular. Notem que a medula espinal, ela tem início aqui, ó, na base do occipital, na altura do forame magno, e vai até a altura de L2. E como eu disse para vocês, dessas intumescências sai o plexo braquial e o plexo lombosacral, que são inervações importantíssimas, tá? Tanto para membro superior quanto para membro inferior. É por isso que quando eu vou falar isso mais lá no final da nossa aula, como tem no caso de anestesia, no caso de coleta de líquor para fazer um determinado exame, por exemplo, exame de meningite, por exemplo, a coleta, tá, é realizado sempre abaixo de L2, porque abaixo de L2 já saiu dessa área que sai essas inervações muito importantes, porque se ocasionar acidentalmente alguma lesão, não vai causar dano para o paciente. Já mais para cima, em torno de L2, né, nessa região lombosacral, já tem o plexo lombosacral. Bem, essas curiosidades eu estou apontando aqui, mas eu vou falar ao longo, né, da nossa videoaula. Então aqui, olha pessoal, nós temos, né, os segmentos, tá, dos nervos espinais, que nós vamos comentar, que nós temos 31 pares de nervos espinais. Eles são muito semelhantes às regiões da coluna vertebral, tá? Que são 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais fundidas, 4 coxígenas, tá? Tem algumas diferenças que eu vou citar aqui para vocês, mas enfim, são estruturas muito semelhantes. E aqui uma curiosidade, tá? Aqui tem a medula espinal, aqui nesse desenho, tem a região cervical, a região torácica aqui representada,
a lombar e a região sacral aqui representada. O sistema nervoso central, ele tem dois tipos de substâncias. Vocês vão ver que tem a substância cinzenta e a substância branca. No caso aqui da medula espinal, a substância cinzenta vai formar essa borboleta aqui, ó, substância cinzenta, que vocês vão ver em todos os restos segmentos da medula espinal, tá? Para quem nunca teve a oportunidade de ver uma medula espinal assim na prática, tem o livro do Yokoshi, que vocês podem ver a imagem. Aqui eu coloquei a imagem da localização, mas gente, tudo isso é de um diâmetro mais ou menos de uma caneta, tá? Ela é bem pequenininha. E aqui a gente tem a substância cinzenta e a substância branca. Enfim, na medula espinal, o que acontece? A substância cinzenta, ela é central e a substância branca, ela é periférica. Já quando a gente for para a parte de cérebro e cerebelo, nós vamos ver que a distribuição dessa substância cinzenta e substância branca, ela ocorre de maneira contrária, de maneira que a substância cinzenta ela vai ser periférica e a substância branca ela vai ser central. Bem, aqui é o mesmo desenho que eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção. Na prática, tá? É muito difícil a gente definir, né? Mas de forma conceitual a gente define que a medula espinal ela se inicia próximo ao forame magno do osso occipital, na base do crânio, né? Mas visualmente, na prática, vocês vão ver que às vezes é bem difícil achar o limite onde vai se iniciar a medula espinal e o bulbo, tá? Que é a primeira parte aí subindo, né, do tronco encefálico, que é mesencéfalo, ponte e bulbo. E a grande característica da medula espinhal, e essas características, elas acompanham todos os segmentos da medula, seja na cervical, na torácica, na lombar, na sacral, né? Às vezes a distribuição aqui da substância branca e cinzenta, o modelo, tá? O modo pela qual ela está distribuída é um pouquinho diferente, mas ela está presente em todos os segmentos. Antes de prosseguirmos, tá? A substância cinzenta, tá? Ela contém aí corpos celulares de neurônios, tá? E fibras amielínicas. Já a substância branca, ela vai ser rica em fibras mielínicas, que vai passar aí tractos e fascículos, também ligados aí às informações das vias, tanto a via ascendente como a via eferente. Ascendente, tudo que a gente fala, aferente, tá? Aferente está chegando, eferente sai, tá? Então, aferente chega e eferente sai, tá? Para vocês não fazerem confusão. E essas características, até deixei aqui mesmo com os nomes, porque, como eu disse para vocês, eu gosto muito do livro do Ângelo Machado, eu acho ele de fácil entendimento. E aqui, o que vocês vão ver? Essas características macroscópicas vão acompanhar, em bastante aspecto, tanto a medula espinal, como também a parte do bulbo, que é integrante do tronco encefálico, tá? Então aqui a gente tem, ó, uma fissura mediana anterior, tá? Aqui o sulco mediano posterior. Esse sulco intermédio posterior que a gente vê, a gente só encontra somente, é a única exceção, o resto é tudo igual, somente na região cervical,
tá? O resto dos demais é tudo igual. Aqui a gente tem o sulco lateral posterior, o sulco lateral anterior. A substância cinzenta, pessoal, ela é dividida em colunas, tá? Que vai ser a coluna posterior, coluna lateral e coluna anterior. Que a gente vai entender daqui a pouco que aqui essa parte vai ser motor, sensitiva, aqui tem ligação com o controle do sistema nervoso autônomo na parte da coluna lateral, né? Aqui a gente tem o canal central da medula, que é resquício do epêndima da medula, tá? Então, pessoal, todas essas características de sulcos e fissuras são características macroscópicas, tá? Da medula espinhal, que vocês podem visualizar isso na prática, tanto, né, no modelo sintético como na peça cadavérica, vocês vão encontrar isso daí. E na substância branca, ela é delimitada por fibras mielínicas, tá? Então aqui a gente tem, ó, como eu disse para vocês, né, a medula espinhal, ou medula espinal, né, ela tem dois tipos de substâncias nervosas, a substância cinzenta e a substância branca. Então aqui a gente dá para ver, ó, região da substância branca, ela vai delimitar a coluna, a medula espinal em funículos, tá? Funículo anterior, lateral e posterior, que vai passar aí tratos e leminíscos relacionados aí principalmente com as vias aferentes e vias eferentes. Aqui a gente tem a substância cinzenta, tá? Na substância cinzenta vai ter corpos celulares de neurônios, tá? E fibras amielínicas e o canal central da medula. Como eu disse para vocês, dá para ver aqui, ó, a fissura mediana anterior, sulco lateral anterior, sulco mediano posterior, sulco lateral posterior, que são algumas delimitações que dá para ver aí macroscopicamente. E como eu disse para vocês, a substância cinzenta, além dessas características, como dito anteriormente, vai delimitar, né, em coluna posterior, coluna lateral e coluna anterior. Bem, o funículo anterior, como eu disse para vocês, na substância branca, a característica dela é a passagem de fibras mielínicas, tá? E vão delimitar espaços aí, compartimentos nessa substância branca, tá? Então, por exemplo, o funículo anterior vai ficar situado entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior, tá? Vai ter o funículo anterior aqui. Que aqui, nessa região, vai passar muitas fibras, só para curiosidade, tá? Relacionadas à parte da motricidade. Então, aqui é o funículo lateral, que vai ficar entre o sulco lateral anterior e o posterior, tá? Que é o sulco lateral. Aqui tem relacionado aí com fibras do sistema nervoso autônomo, essa região. E o funículo posterior, ele é totalmente sensitivo, tá? Vai ficar entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior que nós falamos, na qual nós vamos encontrar aqui posteriormente dois fascículos muito importantes das vias aferentes, que é o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Aqui vamos começar a falar sobre as conexões dos nervos espinais, tá? Então, nós temos 31 pares de nervos espinais. A única diferença é que nós vamos ter 8 cervicais, tá? Vai ter o primeiro nervo espinal, ele vai passar por cima da primeira vértebra, entre a atlas e o processo condilar do osso occipital. Então, ele vai ter 8 segmentos cervicais, vai ter 12 torácicos, 5 lombrales, 5 sacrais e 4 e 1 coxígeno,
tá? E as conexões com os nervos espinhais, aqui a gente tem a formação do nervo espinhal. Então aqui, olha, a gente tem a coluna anterior, coluna posterior. Tanto da coluna anterior quanto da coluna posterior vai sair esses filamentos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá? Todos, tá? Nervos espinais têm essa característica, sem exceção. Então aqui a gente tem, aqui, olha, na coluna posterior, nós temos os filamentos, tá? Radiculares, tá? E esses filamentos radiculares vão formar as raízes. A união dos filamentos formam as raízes, na qual a gente tem a raiz dorsal e a raiz ventral. Na raiz dorsal, nós vamos ter a presença, tá, de um gânglio da raiz dorsal, que é constituído aí por neurônios pseudo-unipolares sensitivos, tá? Na qual essa parte aqui, ó, a raiz, tá? A raiz dorsal, ela é sensitiva, quer dizer, sensitiva ou aferente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trazer informação da periferia do sistema nervoso, tá? Agora, o eferente, ele é o contrário, ele vai descer, né? Então, ele vai sair do sistema nervoso central e ir para a periferia, tá? Aí, o que acontece? Depois que passa aqui o gânglio da raiz dorsal, esses nervos, tanto a raiz posterior como a anterior, tá? Ou ventral ou dorsal, eles vão se cruzar aqui e vão formar nervos mistos, que vai para algum determinado alvo, que vai ter a inervação sensitiva e a inervação motora junto, tá? Então, os segmentos medulares são 31 medulares, assim distribuídos, como eu falei, são 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e geralmente, tá, é apenas um coxígeno. Bem, aqui eu defini como segmento medular. Segmento medular, portanto, é um determinado nervo, é a parte da medula onde fazem a conexão os filamentos articulares que entram na composição deste nervo. É um segmento medular, como eu já havia explicado no slide anterior sobre relacionado aí à formação do nervo espinhal, tá? Então, olha, aqui a raiz posterior, anterior, filamentos articulares se unem, forma a raiz dorsal, raiz ventral, anterior ou posterior, tá? Aqui é o gânglio da raiz dorsal e posteriormente, quando essas raízes ultrapassam esse limite, elas vão cruzar e vai ter inervação mista que vai para um determinado alvo, por exemplo, tá? Só para vocês saberem, vocês vão se habituarem muito aqui na neuroanatomia, o termo de gânglio, núcleo, né? Qual que é a diferença? Núcleo é o conjunto de corpos celulares que vão estar situados dentro do sistema nervoso central. Gânglio, o que são gânglios? Gânglios são conjuntos de corpos de neurônios situados fora do sistema nervoso central, tá? Aqui dá para ver, tá? A coluna vertebral. Como eu disse lá no início da aula, a medula espinal vai da base do osso occipital até L2, forma o cone medular, o filamento terminal, aqui vai ter a cauda equina, aqui vai ter a intumescência cervical, a intumescência lombar, tá? Que na qual corresponde, tá? A região onde tem o plexo braquial, tem o plexo ombro-sacral, tá? E aqui
dá para ver também, ó, o filamento externo da dura mater, né? A terminação do saco dural, que está relacionado aí com as meninges. Então aqui já dá para ver, ó, os nervos cervicais, nervos torácicos, lombares, sacrais e coxígeos, sendo 31 pares, tá? Sendo 8 na região cervical, 12 na torácica, 5 na lombar, 5 sacrais e apenas um coxígeno, tá? Tem essa pequena variação de 8 cervicais, porque tem um a mais que vai passar em cima da primeira vértebra cervical, né? E aqui pra gente finalizar essa parte, né, finalizando quase a nossa videoaula, sobre o aspecto macroscópico da medula, aqui só para curiosidade, que lembra que eu falei para vocês que o crescimento da medula espinal é um e da coluna vertebral, né, é outro. Então olha só, aqui demonstra o crescimento, olha, aos 4 meses, né, de vida. Aqui demonstra intermediário, porque olha, as duas estão se equivalendo, e após o nascimento, como existe uma progressão aí da coluna vertebral em relação à própria medula espinal. É por isso, né, que a medula espinal, como eu falei para vocês, ela vai ocupar parte do canal vertebral e não totalmente, porque ela termina em L2, embora existem estruturas, filamento terminal, cauda equina, né? Porém, o término dela se dá em torno da segunda vértebra lombar. E o crescimento, como vocês podem ver nesse esqueminha que eu tirei do livro, inclusive, não acompanha o mesmo. Não é a mesma coisa, tá? Bom, envoltórios do sistema nervoso central, tá? Os envoltórios do sistema nervoso central, ele é envolvido, né, por membranas fibrosas, tá? E essas membranas fibrosas, elas são denominadas o quê? Meninges. Assim como, né, nos outros sistemas que nós vimos da anatomia, sistema respiratório, a pleura, o sistema digestório, o peritônio, por exemplo, o pericárdio. E aqui no sistema nervoso central, lembrando, pessoal, toda vez que a gente fala de sistema nervoso central, é encéfalo mais medula espinal, tá? Aí a gente tem a dura mater, aracnoide mater e a pia mater. A dura mater vai fazer parte da pachymeninge e a leptomeninge é aracnoide mater mais a pia mater. Aqui nesse desenho, tá, eu coloquei aqui para vocês verem a camada pia mater, aracnoide mater e a dura mater. Bem, entre essas camadas, tá, de meninge, entre essas fibrosas, o que vai ter? A gente vai ter aí espaços. O espaço epidural, que vai ser esse espaço aqui, tá? O espaço epidural é entre a dura mater e a parte óssea, o periósteo, tá? Nós temos o espaço subdural, que é entre o epidural e o subdural, e nós vamos ter o espaço subaracnoide, que é entre o subdural e o subaracnoide, tá? Que são espaços aí importantes, tá? Que vão estar relacionados aí para aplicação de anestesias, tá? Que eu vou falar num segundo momento, e também é importante, tá, para realização da coleta do líquor, tá? Lembrando que todos esses procedimentos, tá, eles são feitos entre L4 e L5, porque é onde não tem muito perigo de causar alguma lesão grave para o paciente. Eu vou falar numa videoaula seguinte
sobre algumas curiosidades de anestesia subdural, coleta de líquor, para que ele serve. Eu vou falar disso para vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção.